Quero agradecer carinhosamente o convite do pastor Epaminondas, parabenizar esta igreja pelos seus 62 anos e desejar ardentemente que Deus fale conosco através da sua palavra. Eu quero ler com vocês no livro de Jó, no capítulo 1. Quero falar um pouco sobre o Deus da restauração. Jó capítulo 1, versos 6 a 12. Jó capítulo 1, versos 6 a 12. Está escrito assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde ou inutilmente, teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora capítulo 2, versos de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Amém. Irmãos queridos, esse texto registra esse episódio de Deus reunido com seus filhos. E eu quero crer que aqui são os anjos. E eu quero crer que esta reunião aconteceu nas regiões celestes. E a Bíblia não nos apresenta muitos detalhes, mas nos informa que Satanás apareceu nessa reunião. E é curioso que quem toma a iniciativa é Deus, perguntando para Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está antenado, ele está de olho, ele está procurando uma brecha, ele está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez, perguntando assim para ele: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó, sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém olhando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público e todo mundo está vendo.
homem temente a Deus, ou seja, princípio da sabedoria, homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido para Deus assim: bom, esse eu não conheço ainda, ando meio ocupado, tem outras prioridades, quem sabe um dia dê uma olhadinha nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim: também puderas, desse jeito aí, qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida deste homem, tu tens cercado a casa deste homem com a grande muralha de proteção, os bens desse homem prosperam na terra, tudo que este homem bota a mão vira dinheiro, desse jeito aí, qualquer um te adora. E Satanás insinua aqui duas coisas. Primeiro, Satanás insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só se aproximam de Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua mais. Satanás insinua que Jó não é íntegro quando adora a Deus, que Jó só serve a Deus por interesse, que o vetor que move Jó na direção de Deus é o lucro e não o caráter de Deus. Satanás insinua que Jó descobriu que religião é um grande negócio, que é lucrativo, e é por causa desse retorno do lucro é que Jó está servindo a Deus. Na verdade, Satanás está levantando aqui duas teses. A primeira delas é que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. E a segunda delas é que ninguém ama mais a Deus do que a família. O que é que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás diz para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a sua defesa, a sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Obviamente, com a permissão divina, Satanás sai dali para fazer um verdadeiro estrago na vida financeira de Jó. Se não, vejamos. Confira comigo o verso 3 do capítulo 1. Depois de quantificar os bens de Jó, há uma informação aí. E a informação é esta: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico da sua geração. Ele não era apenas rico, ele era o mais rico. Ele era o Bill Gates da sua geração. Mas aqui cai por terra um mito. O mito de que é pecado ser rico. Fomos informados no versículo 8 que ele era o homem mais piedoso da sua geração. Somos informados no versículo 3 que ele era o homem mais rico da sua geração. É possível ser rico e o mais rico, e piedoso e o mais piedoso ao mesmo tempo. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é carregar dinheiro no bolso, o problema é entronizar o dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Mas agora notem comigo, versículos 15, 16 e 17, que Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar o homem mais rico da sua geração à falência, ao colapso financeiro. Não numa semana, não num mês, não num ano, não numa década, mas num único dia. O homem mais rico quebra, vai para a lona. E você e eu conhecemos gente que por muito menos se rebela contra Deus ou dá um tiro na cabeça. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro?
Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 21. Confira comigo aí. Quando ele recebe a notícia do seu colapso financeiro, Jó responde assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota aqui a primeira tese de Satanás, ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas vem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. E vocês hão de concordar comigo que uma família grande, e a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 2, que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, uma família grande, os filhos não são unidos naturalmente. Isso é um fato. Sobretudo quando tem dinheiro. Dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama. Sempre que você vê uma família unida, pode ter certeza, por trás tem um pai, tem uma mãe que ora, que acompanha, que aconselha, que costura essa unidade dos filhos. Os filhos de Jó eram adultos, independentes, mas são unidos. Eles celebram juntos. E o segredo disso está no versículo 5. Jó era um pai que orava pelos filhos, que orava por todos os filhos, que orava de madrugada pelos filhos, que orava continuamente pelos filhos. Agora notem, não foi depois de uma semana, nem de um mês, nem de um ano, nem de uma década, mas foi no mesmo dia do colapso financeiro que Jó recebe a mais amarga notícia da sua vida. Seus 10 filhos morrem no mesmo acidente. Pensem comigo o que é um pai sepultar todos os seus filhos num único dia. Como é que ele volta do cemitério? Como é que ele retoma a sua agenda? Como é que ele se ergue do luto? Como é que ele escreve dali para frente o seu futuro? Será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 20. Confira comigo. Quando ele recebe a notícia, diz a Bíblia que ele rasga o seu manto, que ele raspa a cabeça, que ele joga terra sobre a cabeça, que ele se prostra, que ele adora e diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota aqui a segunda tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2. Confira aí. Houve uma outra reunião de Deus com seus filhos. E eu quero crer que os anjos. E eu quero crer que nas regiões celestes. E diz a Bíblia que Satanás apareceu por lá de novo. E é Deus quem dá o pontapé na conversa outra vez. Perguntando para Satanás assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda. Estou fazendo o que eu sempre fiz. Eu estou por aí. Eu estou de olho. Eu estou antenado. Estou vivo e ativo no planeta Terra. Estou procurando uma brecha. Estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez perguntando: observaste o meu servo Jó? E Deus repete o currículo de Jó, sem alterar uma vírgula de novo. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o destruir sem causa. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, são falsas. Jó provou que me ama mais a Deus do que o dinheiro, que me ama mais a Deus do que a família. Ele não blasfemou contra mim, ele me adorou. Não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Então Satanás partiu para a terceira tese. Pele por pele. E tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, Deus põe nas mãos de Jó
a defesa da sua reputação, e então diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir e nem 1 centímetro a mais. Pois bem, com a permissão de Deus, Satanás sai dali para provocar um verdadeiro terremoto na vida física de Jó. Uma doença maligna, com feridas do alto da cabeça à planta dos pés. Esse homem que já estava falido e enlutado, agora vira uma carcaça humana. Uma chaga aberta, uma ferida viva. Seu corpo começa a cheirar mal, a sua pele necrosada, carregada de pus. E diz a Bíblia que ele precisa pegar um caco, talvez de telha, para raspar a sua pele necrosada. Outras bolhas de pus vão se formando e ele precisa morder nessas bolhas para tentar aliviar a sua dor. Ele é um aborto vivo, ele é uma chaga aberta, ele é um ser abjeto e mal cheiroso. Diz a Bíblia que ele não consegue comer, que ele não consegue dormir, que ele é açoitado pelo látego da dor, sem qualquer pausa, sem qualquer descanso. E quando ele estava magro, magérrimo, caquético, de couro furado pelas costelas em ponta, a sua mulher olha para a sua desdita e, revoltada contra Deus, diz para ele: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa o teu Deus e morre, acaba com isso. Tenha dignidade de dar cabo da sua vida, Deus não é digno de ser adorado no sofrimento. E Jó responde para ela: tu falas como uma louca. Nós temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E no capítulo 2, versículo 10 está escrito: em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele reprova aqui a terceira tese de Satanás. Ele prova que ele ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Agora confira comigo capítulo 2, verso 11. Vem os amigos de Jó. Ele faz Bildade e Zofar. Eles combinaram ir juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Versículo 12 diz que eles levantaram de longe os olhos, não reconheceram Jó. Ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou seu manto, lançando pó ao ar sobre a cabeça. Diz o verso 13 que eles sentaram com Jó na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor de Jó era muito grande. E eu lhes faço uma pergunta, não espero resposta. Pensem, por favor. Esses homens eram amigos de Jó? Estes homens eram amigos de Jó? É claro que eram. É claro que eram. Eu lhes pergunto, vocês já fizeram alguma visita assim para alguém? 7 dias, 7 noites, chorando, calados, assentados no pó? Vocês já receberam alguma visita assim de alguém nas horas mais amargas da vida? Qual é o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento, entre aspas, eles começaram a fazer teologia. Eles começaram a pensar, a lucubrar, a filosofar, a desenvolver uma lógica simples de causa e efeito. E eles começaram a raciocinar da seguinte maneira: toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. Para Jó estar sofrendo, ele fez alguma coisa errada. Para Jó estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. E não só falaram, falaram para Jó. E assacaram contra ele os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram-no de adúltero. Chamaram-no de ladrão. Falaram para Jó: Jó, você é louco e por isso Deus matou seus filhos.
Falaram para Jó: Jó, sabe por que você ficou rico? Porque você roubou dos órfãos e das viúvas. Eles cravejaram Jó com as suas setas mais venenosas, com as suas críticas mais desumanas e cruéis. Eles foram passando Jó debaixo de um rolo compressor da impiedade. Sabe o que Jó fez? O que você e eu faríamos. Jó começou a se defender. E levantou aos céus 16 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por que a minha dor não cessa? Por que eu enterrei os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Jó levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O total silêncio. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. E eu posso lhes garantir isso. Pior do que sofrer é sofrer sem explicação. Eu posso lhes garantir isso. O silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão notando, esse homem está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida de uma pessoa. Se não vejamos, primeiro, a área financeira. O homem mais rico quebra, vai à falência, perde tudo que tem. Segundo, a saúde. Esse homem vira uma carcaça humana, uma chaga aberta. Terceiro, o casamento. Na hora que ele mais precisou da companhia, do apoio e do consolo da sua mulher, ela disse para ele: morre, homem, morre. Quarto, os filhos. Irmãos queridos, não é natural pai e mãe enterrar filhos. Não é natural. Quinto, as amizades. Aqueles que deveriam ser o azeite do consolo transformam-se no vinagre das críticas mais desumanas. Aqueles que deveriam ser aliviadores de tensões transformam-se em consoladores molestos. Em outras palavras, Jó está sendo golpeado em todas as áreas da vida. Jó não tem mais nada para perder. Jó está num poço de cinzas, no fundo de um poço. É uma chaga aberta. Desprezado de todos. Abandonado à sua própria desdita. Mas quando você está no fundo de um poço, só tem uma direção para olhar. É para cima. É para o alto. É para Deus. E foi exatamente o que Jó fez. E ele arranca do peito um brado de esperança, nessa hora tão tenebrosa da vida, e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. E eu verei o meu Redentor. Revestido esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Quando ele dá esse brado de esperança, de repente, Deus rompe o silêncio. E Deus começa a falar. Mas quando Deus rompe o silêncio e começa a falar, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Ao contrário, Deus faz 70 perguntas para Jó. Todas retóricas. Sem qualquer chance de resposta. Como se Deus abrisse as cortinas dos céus e fosse revelando e derramando em catadupas, torrentes do seu conhecimento, da sua majestade e da sua glória sobre Jó. Deus foi se manifestando para Jó, com toda a grandeza e eloquência do seu caráter, dos seus atributos, da sua força, do seu poder e da sua glória. E diante daquela revelação esmagadora de quem é Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus, confrontado por essa revelação, Jó vai se encolhendo. Vai se encolhendo, vai se encolhendo, vai se encolhendo.
para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias da sua vida, que mudaram a sua história, e eu espero em Deus que essas mesmas verdades impactem o seu e o meu coração nesta noite. Que verdades são essas? Vá comigo, por favor, para o capítulo 42. Lá estão essas verdades. A primeira verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está aí no versículo 1 e versículo 2. Jó reconheceu a onipotência de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Irmãos amados, nós temos, você e eu temos, impossibilidades intransponíveis. Intransponíveis. Eu gosto muito de ler. Procuro visitar as livrarias toda semana para saber o que tem de novo no mercado. Você e eu sabemos que os 2 tipos de livros mais publicados no Brasil e no mundo, primeiro são os livros de autoajuda. Segundo, os livros que ensinam como ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou fazendo essa leitura direito. Mas esses livros dizem o seguinte: você é forte, você é capaz, você tem poder, você tem a força, há poder nas suas palavras, você é um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós viemos do pó, nós voltaremos ao pó, nós somos pó. E as nossas fraquezas transbordam com eloquência. Se não, vejamos. Nós temos fraquezas físicas. Ou gente, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto, indisfarçáveis. De vez em quando um cosmético ajuda. Daqui a pouco, uma boa cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas chega uma hora que nem Pitangui e a sua equipe dão mais jeito. A pele fica enrugada. Os músculos ficam flácidos. As pernas ficam bambas. Os joelhos ficam trôpegos. As mãos ficam descaídas. Os olhos ficam embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. E eu acho até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas. Irmãos, nós temos fraquezas emocionais. Você e eu já choramos, já gememos, nas noites mais escuras da alma, dizendo: Deus, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Nós temos fraquezas morais, queridos, nós temos fraquezas morais. Quantas vezes você já clamou a Deus, já prometeu para Deus, em lágrimas: Senhor, eu não quero mais cometer esse erro, eu não quero mais repetir esse pecado, eu não quero cair nessa transgressão, eu não quero tropeçar nesse mesmo obstáculo. Daqui a pouquinho você se flagra cometendo o mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, paradoxal, contraditório. Há uma esquizofrenia enfiada dentro de nós. O bem que nós queremos fazer, nós não fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Sabem por quê? Porque somos fracos. Mas é maravilhoso você entender o seguinte, que apesar da sua fraqueza, o seu Deus tudo pode. Para Ele não tem causa perdida. Para Ele não tem doença incurável. Para Ele não tem vida irrecuperável. Para Ele não tem casamento sem solução. Para Ele não tem causa demasiadamente difícil. Ele tudo pode. Portanto, a coisa mais importante para uma igreja saber, no dia do seu aniversário, é quem é o seu Deus. Quão grande é o seu Deus. Quão poderoso é o seu Deus. A.W. Tozer, um dos mais importantes escritores do século passado,
E ele diz que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do seu tempo tomando o seu próprio pulso e olhando para o seu próprio umbigo. Enquanto o povo que conhece a Deus, diz Daniel 11:32, é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava descrevendo a majestade de Deus, lá no capítulo 40, ele diz que o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pensa comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Pois Deus mede isso na concha da sua mão. Vá aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Diz, o meu Deus é aquele que mede o pó das montanhas em balança de precisão, como se estivesse medindo partículas de ouro. Ele diz, o meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. Diz, o meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Diz, o meu Deus é aquele que olha para as nações da terra, as grandes, poderosas nações da terra, e ele as vê como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, ele tudo pode. Pergunte para um astrônomo, por exemplo, qual é o tamanho desse universo que Deus mediu a palmos? Pergunte. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas você sabe. Você sabe que o universo não é infinito. Porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Os astrônomos afirmam que o nosso universo tem em torno de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você conseguisse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus criou tudo isso. Deus é maior do que tudo isso. Ele é seu Pai, Ele tudo pode. Pergunte para um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles afirmam que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá aqui na praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue botar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas Deus não criou apenas todas elas. Deus conhece cada uma delas pelo nome. Este é o seu Deus. Ele tudo pode. Mas não é apenas o macro-universo que nos impressiona, o micro também. Se você chegar na sua casa hoje, for no quintal ou lá na varanda do seu apartamento e pegar uma folha, por mais tenra e delgada que ela seja, ela é mais complexa do que a cidade de Vila Velha. Se você chegar hoje em casa e abrir sua geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo e ver aquela gema na frigideira, aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, disse que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. E se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, o nosso temperamento.
Se você pegar a fita DNA do seu corpo e espichá-la, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA. Você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. O grande problema ou a grande questão é que códigos de vida, disse o Dr. Lowe, não se originam espontaneamente. Códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica. Códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse Deus é seu Pai, Ele tudo pode. Para que você compreenda de forma mais simples. Um pai caminhava com seu filho de 4 anos pela rua. Quando de repente o menino fez uma pergunta para o pai. Eu acho que vocês concordam comigo que toda criança parece que fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Eu não conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino voltou-se para o pai e perguntou assim: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai não tinha uma resposta pronta para um menino de 4 anos. Ficou em silêncio. Continuou caminhando. De repente, esse pai escuta o ronco das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. E diz para o filho: filho, olha para cima. Está vendo aquele avião? O menino olhou. Estou vendo sim. Qual é o tamanho daquele avião, filho? O menino respondeu: ah, papai, pequeno, muito pequeno. Estava muito longe. O pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto. Lá tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionados. O pai chegou bem perto. Perguntou assim: filho, está vendo esse avião? Estou vendo, papai, estou vendo. Qual é o tamanho desse avião, filho? O menino respondeu: epa, esse é grande, mas muito grande. O pai disse: filho, pois Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, aí Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está no versículo 2. Quando ele diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele reconhece a soberania dos propósitos de Deus. Irmãos queridos, nós que estamos aqui hoje, não acreditamos em coincidência. Não acreditamos em sorte. Não acreditamos em azar. Não acreditamos em misticismo. Não acreditamos em olho gordo. Não acreditamos em sexta-feira 13. Não precisamos consultar o horóscopo para saber se os astros estão a nosso favor para sairmos de casa. Nós entendemos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Nós entendemos que Deus está trabalhando não contra nós, mas por nós. Porque não há Deus como o nosso que trabalha para aqueles que nele esperam. Você não é uma lasca jogada no mar da vida, empurrado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias adversas. A mão de Deus dirige o seu destino. Nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Mas preste atenção, irmãos. Eu tenho rodado por esse Brasil. E às vezes nas igrejas eu escuto testemunhos, alguns testemunhos. Mas o testemunho que eu mais escuto é mais ou menos o seguinte: meus irmãos, eu estava com a perna doendo, a perna parou de doer. A minha unha estava encravada, não está encravada mais. E por aí vai. Nenhum problema com isso. Se a perna estava doendo, não está doendo mais, graças a Deus. Se a unha estava encravada e não está encravada mais, também graças a Deus. A grande pergunta é: quando é que você e eu vamos ouvir o seguinte testemunho? Meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que eu estou passando um momento muito difícil. Minha vida financeira passou um revés. A minha saúde está abalada. O meu cônjuge não me entende. Eu estou chorando a dor do luto.
E os meus amigos mais próximos me criticam. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, irmãos. Eu creio que o meu Deus tudo pode. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se vocês estão notando, Jó está falando isso aqui, mas a circunstância não mudou. Ele ainda está doente, ele ainda está chagado, ele ainda está falido, ele ainda está abandonado. O que mudou não foi a circunstância, o que mudou foi o entendimento. A terceira coisa que revolucionou a vida de Jó está no versículo 3, confira aí comigo. Ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Para você entender o que ele está falando aqui, eu lhe dou uma sugestão. Tira um sábado, tira um feriado, para dar uma lida no livro de Jó, mas numa sentada só. Numa sentada só. Você vai descobrir coisas maravilhosas. Primeiro, você vai descobrir que Jó fez 3 coisas. Primeiro, ele perguntou. Segundo, ele se defendeu. Terceiro, ele se queixou. O tempo todo. Quando a gente está machucado, ferido emocionalmente, 2 coisas a gente faz. Primeiro, ou a gente se cala, ou segundo, a gente fala. Fala, queixa, lamenta, pergunta, e etc. Mas de repente, esse homem que falava, é confrontado com a revelação de Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós não enxergamos na curva. Nós não enxergamos no escuro. Nós não estamos entendendo o que está lá no final da linha. E aí a gente reclama, murmura, lamenta, queixa-se. Aí de repente Deus se revelou para ele. Deus mostrou a glória para ele. Deus mostrou a sua magnificência para ele. E aí nesse momento que Jó consegue entender a grandeza de Deus, ele bota a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber. Quanta coisa eu falei sem entender. E você descobre uma coisa. Que o sábio é aquele que sabe que não sabe. Porque quanto mais você sabe que quase não sabe. Porque o que você não sabe é muito mais do que o que você sabe. Portanto, na presença de Deus não dá para estufar o peito. Na presença de Deus não dá para ter arrogância. Na presença de Deus você tem que botar a mão na boca e curvar os joelhos até o pó. Se você encontrar alguém que arrogantemente passa a imagem para você que sabe tudo, que tem resposta para tudo, pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que não sabe quase nada. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe que tem muito mais para conhecer. A quarta verdade que mudou a vida de Jó está no versículo 5, confira comigo. Ele reconhece o seu limitado conhecimento de Deus. Ele diz assim: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu entro em crise com esse versículo, pastor. Sabe por que eu entro em crise? Porque na minha cabeça tão limitada, não dá para eu conciliar muito bem o que está no capítulo 1, versículo 8, com o que está no 42, 5. Sabe por que não dá? Porque lá no capítulo 1, versículo 8, o próprio Deus diz assim: não tem ninguém na terra semelhante a esse homem. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Isso não é elogio de amigo rasgador de seda. É Deus quem está falando isso. Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus tem um diagnóstico. Como é que esse homem, que é o mais piedoso da sua geração, pode fazer uma confissão dessa? Eu te conheci só de ouvir. Agora os meus olhos te veem. Para entender isso, é mister fazer uma outra pergunta. E a pergunta é esta: você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Quanto? Quanto? Eu ilustro isso. Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. O sonho dele era ver o mar. Um dia ele fez uma viagem para o litoral. Quando ele viu o mar, ele ficou encantado.
E ele exclamou: agora eu conheço o mar. Se aproxima dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e disse: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Por exemplo, João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. A própria essência da vida eterna é conhecer a Deus. A própria essência do céu é conhecer a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1000 anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo lá no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Jamais haverá um dia na eternidade em que você possa dizer: agora eu esgotei o conhecimento de Deus, não tem mais nada para conhecer, porque Deus é inesgotável em seu ser. Às vezes há crentes que pensam que o céu vai ser monótono. Há poucos dias um adolescente chegou para mim e disse assim: pastor, eu não quero ir para o céu não. Eu tomei um susto. E eu falei: você está ficando maluca, minha filha? Não quero ir não. Eu falei: mas então você me explica esse negócio aí, ué. Ela me diz: ah, pastor, a ideia de céu que eu tenho é que eu vou estar sentado numa nuvem branca, com a harpa na mão, cantando. Ah, eu não aguento isso para a minha vida toda, não. Eu quero coisa nova para mim. Deixa eu dizer para você, o céu é dinâmico. Nós vamos amar a Deus, nós vamos conhecer a Deus, nós vamos glorificar a Deus, nós vamos fruir a Deus, nós vamos nos deleitar em Deus e mais, nós vamos trabalhar para Deus. Está escrito lá, vamos servi-lo. Se você não gosta de trabalhar, você está encrencado no céu. Agora pensa comigo uma coisa. Nesse corpo nosso, que fica enrugado, que fica cansado, que fica doente, que fica caquético, a gente consegue fazer tanta coisa bonita. E diz o Albert Einstein que nós não usamos nem 10% da nossa capacidade. Agora, você já parou para pensar o que nós não vamos poder fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Um corpo imortal, incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus? Por exemplo, quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele entrava numa casa fechada sem precisar abrir a porta. Quando Jesus ressuscitou com o seu corpo de glória, ele saía de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele foi assunto aos céus entre nuvens. Agora eu pergunto para você, com que velocidade Jesus Cristo voltou para o céu? Com que velocidade? Velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Porque se Jesus voltou para o céu na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2000 anos, ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto para você, com que velocidade um anjo vem da terra, do céu à terra? Com que velocidade? Por exemplo, lá no Getsêmani, quando Jesus estava lá, Pedro pega a espada e tenta cortar a orelha do mal, corta a orelha do mal, que Jesus disse para Pedro: Pedro, bota a espada na bainha, se eu precisar de ajuda, eu rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? No estalar de dedos? O que significa isso? Significa que os anjos não estão sujeitos às mesmas leis que nos governam, de tempo, de tamanho, de espaço. A Bíblia diz que nós vamos ser como os anjos.
Não no sentido de que não teremos um corpo, mas que vamos viver na mesma dimensão. Nós vamos reinar com Cristo, nós vamos trabalhar para Cristo, nos novos céus e na nova terra. Nós vamos nos gloriar nele, nos deleitar nele, trabalhar para ele, conhecer a ele, por todo o desdobrar da eternidade. E jamais haverá um dia em que você possa dizer: agora eu já conheço tudo, não tem mais nada para conhecer, daqui para frente é só monotonia. Agora eu entendo Jó. Eu te conheci só de ouvir, Senhor. Está dizendo o seguinte: eu só estou arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Agora eu entendo o profeta: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas a última verdade que mudou a vida de Jó, irmãos, está no versículo 6. Ele diz assim: por isso eu me abomino e me arrependo, no pó e na cinza. Ele reconheceu a enormidade do seu pecado. E eu entro em crise de novo. Sabe por que eu entro em crise de novo? Essa confissão fica bem na boca de um adúltero, de um assassino, de um ladrão, de um corrupto. Mas essa confissão parece que não fica bem na boca do homem mais piedoso do mundo. Se nós, pastores, chegássemos aqui na frente, diante da congregação, para dizer o seguinte: meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu estou me abominando. Aí vocês iam olhar para mim de banda assim e falar: será que o pastor tem adultério? Como é que você entende um negócio desse? O homem mais piedoso do mundo faz uma confissão dessa: eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Para você entender isso, é necessário entender uma coisa muito importante. As pessoas que mais lamentam, sofrem, choram e confessam os seus pecados não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Porque quem anda longe de Deus, irmãos, nem consciência de pecado tem. Pode ter certeza disso. Não sofrem. A consciência está cauterizada. Eu ilustro isso para você. Final do ano passado, mês de dezembro, eu estava pregando no Hospital Cruz Azul em São Paulo. E a capelã Eleni Vassão, que alguns aqui conhecem, disse para mim: pastor Hernandes, nós lidamos com um drama muito grande essa semana aqui no hospital. Eu falei: o que foi? Ela me disse: chegou uma moça aqui, acompanhada dos pais, com uma hemorragia severa. Quando o médico foi examiná-la, o médico disse assim: essa moça acabou de ter um bebê. A moça protestou e disse: não, o senhor está enganadíssimo. Eu não estava grávida não, senhor. Os pais disseram: a nossa filha não estava grávida, o senhor está enganado. E o médico afirmou peremptoriamente: pois essa moça acabou de ter um bebê. Percebendo o médico a jogada, radicalizou: eu quero ver o bebê, eu quero o bebê aqui, senão eu denuncio o caso à polícia. Meia hora depois, chegava um bebê morto, uma caixa de isopor. Nenhuma tristeza, nenhuma culpa, nenhum pesar, nem da moça, nem de seus pais. Sabem por quê? Porque quem anda longe de Deus nem consciência de pecado tem. Mas quando você conhece o Deus santo, 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 é impossível estar na presença dele sem dizer: ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Porque na presença desse Deus até os serafins cobrem o rosto. Mas eu quero concluir remetendo você para o versículo 10. Porque aí está escrito que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava para os seus amigos. Você já parou para perguntar por que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele orava para os seus amigos? Já parou para perguntar por isso? Deixa eu fazer uma pergunta muito simples. Alguém já falou mal de você alguma vez? Ou você é tão santo que nunca aconteceu isso na sua vida? Agora deixa eu lhe fazer outra pergunta. Quando alguém fala mal de você, o que é que você sente? Você fica feliz? Dá pulos de alegria? Você diz: glória a Deus, estão me massacrando. É assim que você reage? Eu pergunto a vocês: o que é que vocês acham que Jó sentiu quando os seus amigos disseram assim: ô Jó, você é um adúltero, ô Jó, você é um ladrão,
Ô Jó, sabe por que Deus matou seus filhos? Que você é um cara doido, você é um cara louco. Além de enterrar os filhos, recebe a culpa da morte deles. O que vocês acham que Jó sentiu quando os seus amigos disseram para ele assim: ô Jó, sabe por que você ficou rico? Você roubou os órfãos e as viúvas. Vocês acham que Jó ficou feliz? É claro que não. É por isso que ele se defende, se queixa. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Você quer ser curado, meu filho? Você quer ser restaurado, meu filho? Então saia desse campo da defesa e entre na brecha da intercessão, porque enquanto você se defender, tem mágoa no seu coração. Comece a orar, porque quando você ora, não dá para orar e ter mágoa ao mesmo tempo. Quando você ora, Deus cura você e Deus cura as pessoas pelas quais você está orando. Satanás tentou destruir as 5 áreas principais de Jó. Sabe o que Deus fez? Restaurou as 5 áreas. Se não, vejamos. Primeira área que Deus restaurou foi a saúde dele. Olha o versículo 16. Deus deu para ele mais 140 anos. Teve filhos, viu os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu acho que não ficou nem cicatriz, nem sequela. Pois Deus está aqui hoje nessa noite. E Ele é poderoso para curar. Ele nunca mudou. Ele é sempre o mesmo Deus. A segunda área que Deus restaurou foi a área financeira. Confira comigo o versículo 12. E aí está escrito que Deus deu tudo em dobro. Se você comparar capítulo 1, versículo 3 com 42, 12, você vai ver que Deus deu tudo em dobro. Se ele já era o mais rico antes, agora ele é duplamente o mais rico. E eu quero dizer para você que Deus é o Deus da restituição. Ele pode restaurar também sua vida financeira. A terceira área que Deus restaurou foram as amizades. Confira comigo o versículo 8. Eu acho isso maravilhoso. Porque os amigos que criticaram Jó, agora Deus chega para eles e diz assim para eles: vocês lembram aquele camarada que vocês criticaram? Pois é. Aquele cara que vocês criticaram é mais justo que vocês. E vocês vão ter que ir lá nele para ele orar por vocês. Porque eu vou escutar a oração dele. O homem que vocês criticaram é dele que eu vou escutar a oração, para restaurar vocês. Sabe o que Deus está fazendo aqui? Honrando Jó. Eu vou lhes dizer uma frase aqui. Se vocês esquecerem tudo o que eu falei, mas lembrarem desta frase, me dou por satisfeito. E a frase é esta: cuida bem da tua piedade, e Deus cuidará da tua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, aqueles que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Porque quando você ora, Deus restaura você e Deus restaura os amigos que criticaram você. A quarta área que Deus restaurou, irmãos, foi o casamento. Foi o casamento. E aqui eu só peço a você que pense comigo com a cabeça de um brasileiro. Com a cabeça de um brasileiro. Notem isso. Quando Jó estava numa magrela, a mulher dele olhou para ele e disse assim: morre, homem, morre logo. Já está incomodando, morre. Agora o Jó está com saúde de novo. Agora o Jó está cheio da grana. Agora o Jó está no topo da pirâmide. O que vocês acham que aconteceria se Jó fosse um brasileiro, hein? O que ele falaria? Eu acho que ele devia falar mais ou menos o seguinte: ó, minha filha, a fila andou. A fila andou. Talvez eu dissesse assim: ah, você queria que eu morresse, né? Agora eu estou noutra. Ou talvez ele virasse assim: agora morre, mulher, morre. Não, ele não fez nada disso. Sabe por que ele não fez nada disso? Porque Deus não faz a sua obra pela metade. Deus é o Deus que cura corações feridos. Deus é o Deus que pega os cacos e faz deles um vaso novo. Há pouco tempo lá em São Paulo, uma moça
uma senhora me procurou e disse assim: pastor, eu estou me divorciando. E eu falei: você está se divorciando? Falei: estou, sim, senhor. E eu perguntei: mas por que, minha filha? E ela me fuzilou com um olhar pesado e disse: secou, pastor, secou. Está entendendo? Secou. Está claro para você botar a legenda. Eu olhei para ela assim e falei: secou, minha filha? Ué, mas então tem esperança, ué. Ela ficou espantada. Eu falei: você não leu na Bíblia lá que a vara seca de Arão floresceu? Pois Deus faz o que está seco florescer, minha filha. Ela olhou assim, espantada, e falou: pastor, o senhor ficou doido. Eu estou falando para o senhor que morreu, entendeu? Morreu. Falei: morreu, filha? Ué, mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois Jesus ressuscita esse sentimento que morreu no seu coração aí. Falei: pastor, o senhor endoidou de vez, o senhor não está me entendendo não. Estou falando para o senhor que acabou, não tem mais nada. Acabou, está claro agora? Falei: acabou, filha? Pois então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus e Deus chamam a existência as coisas que não existem? Deus chama a existência que não tem mais aí, ué. Você não vai divorciar essa semana não. Você vai orar comigo uma semana, depois você volta aqui. Depois de uma semana ela voltou. E disse assim: pastor, acabou. Acabou a vontade de divorciar. Eu estou animada de novo. Deus está mudando a minha história. Deus está mudando o meu casamento. Eu estou com esperança. Eu quero dizer para você que para Deus não tem causa perdida. Ele tudo pode. Mas a última área que Deus restaurou foram os filhos. Se você conferir comigo aí, capítulo 42, versículo 13, comparando com o capítulo 1, versículo 2, você vai descobrir algo tremendo. Quantos filhos Jó tinha antes? 10 filhos. 10 filhos, 7 filhos, 3 filhas. Se Deus deu tudo em dobro, quanto eu devia ter agora? 20. Mas o capítulo 42, versículo 13, diz que ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. Teve mais 10. Então não foi tudo em dobro. Como é que eu vou entender? É importante entender isso. Quando morre um boi lá no pasto, você perdeu um boi. Mas quando morre um filho, você não perdeu um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério, depois de enterrar o seu filho. Um amigo se aproxima e diz: meus sentimentos, meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. E aquele pai com o rosto molhado de lágrimas disse: não, o senhor está enganado, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde está. Pois eu sei onde está meu filho, eu sei com quem está meu filho, o meu filho está no céu, o meu filho está com Jesus, eu não perdi o meu filho. João agora tem 10 filhos na terra, João agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe o que Satanás queria com Jó? Colocá-lo longe de Deus. Sabe o que Satanás conseguiu de Jó? Colocá-lo mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos. Que maravilhoso Deus nós temos.